Hoje nós vamos criar um vídeo tudo aqui dentro do EdMaker, utilizando tanto a parte de criação de imagem quanto a parte de criação de vídeo, e eu vou mostrar como vocês conseguem fazer tudo isso dentro de uma única ferramenta. Essa ferramenta que eu já apresentei aqui para vocês algumas vezes. Espero que vocês gostem aqui do que eu vou mostrar. Vou mostrar como que faz batches de imagem, como cria essas imagens aqui dentro e transforma elas automaticamente em vídeo. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixar um like caso esse vídeo seja importante, tenha te ajudado de alguma forma. Deixar um dislike caso você não tenha gostado. E é isso, bora pro vídeo. Como vocês podem ver aqui, eu criei um videozinho bem rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui, só para vocês terem uma ideia, mas eu vou mostrar como que faz ele por completo aqui dentro da ferramenta. Aí o Didiquinho do Brasil recebeu a bola. Agora eu vou fazer, eu tenho certeza! Agora eu vou fazer esse gol, eu tenho certeza! Eu também tenho certeza. Preparou, vai chutar, ai meu Deus, é gol, é gol. O goleiro nem pulou, a pancada que ele recebeu. Vamos. E meteu um vamos no final. Como que eu fiz isso aqui tudo dentro do EdMaker? Qual que é o grande lance? A gente estava utilizando o Grok para fazer nossos videozinhos. Eu vou trazer algumas ferramentas aqui no canal que podem contornar isso aí. Não são ferramentas gratuitas, mas são ferramentas que você pode utilizar para criar todo o seu vídeo em poucos minutos. E o EdMaker é um que eu já trago aqui no canal há algum tempo. Eu gosto muito dessa ferramenta e eu queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso de uma forma muito simples. Aqui, dentro da ferramenta, ela aparece muito algumas outras ferramentas de edição de vídeo. Então imagina que você consegue editar seu vídeo, consegue criar suas imagens por IA, consegue criar os seus vídeos por IA, colocar legenda e já publicar em minutos. E vamos lá, eu vou mostrar para vocês, entre outras ferramentas que existem aqui. A primeira aqui é a geração de imagem, que se você for dar uma olhada, eu venho aqui na parte de mídia, imagem de IA, vou aqui no gerador, eu posso usar os modelos, que existem vários modelos aqui para ser utilizado, mas a gente vai criar um do zero aqui, então vamos pegar aqui e clicar em gerador de imagem, eu vou escolher qual que é o modelo que eu quero utilizar. Para cada modelo existe uma cobrança de créditos. Tem o Seedream, que o gerador de imagem é o Seedream, o Seedance é de vídeo. Tem o Nano Banana 2, Nano Banana Pro, tem o Grok Imagine, ainda não tem aqui o Grok para vídeo, mas acredito que em breve ele vai estar chegando junto com o Seedance para poder gerar. Vamos escolher aqui o Grok, o nosso Grok, não, vamos fazer de Nano Banana. Vamos colocar aqui o nosso prompt. Caso você não saiba como criar o seu prompt, você pode vir aqui e clicar em texto para prompt e descrever mais ou menos aqui. Eu coloquei algumas tags, só para vocês terem uma ideia, aqui no lado tem algumas tags que você pode utilizar dentro do seu prompt, como por exemplo, quem que é o objeto da cena, que no caso é uma mulher, uma criança, líder de academia, garçonete. Ele traz alguns exemplos, acessórios da cena, movimento, estilo, expressão facial, tudo isso já está incorporado aqui dentro que você pode usar só clicando. Ou você pode fazer que nem eu falei, vir aqui e escrever como que vai ser esse seu personagem. Então eu quero uma animação estilo 3D que nem tá ali, luz, filme cinematográfico, vívido, personagem é um gato humanoide e está na cozinha. E vamos pedir para ele melhorar esse prompt para a gente. Isso ele vai gerar e vai jogar automaticamente aqui dentro. Ó, eu posso vir aqui, copiar, confirmo que é isso, ele já joga aqui o prompt. Ah, eu posso usar uma imagem de referência, Didi, que nem eu faço lá no Nano Banana? Pode. Você vai clicar aqui, ó, faça o upload da sua imagem, você seleciona aqui, no caso, a cabeça tem um Didiquinho, mas a gente, como não vou trabalhar com um personagem baseado em mim, é só para vocês terem uma base que dá para você fazer isso. Seleciona a resolução, eu vou deixar aqui em 1K. O nosso vídeo, como eu quero fazer ele para celular, vou deixar em 9:16 e eu vou pedir para gerar 3 saídas, que seria o nosso batch. E mando gerar. O certo seria de texto para imagem. Eu esqueci de selecionar lá em cima, só copio, seleciono aqui de novo como que vai ser o formato, seleciono a resolução e a quantidade novamente e mando gerar. Ele já está gerando para mim as minhas 3 imagens. E em cima dessas 3 imagens que eu vou trabalhar o nosso vídeo. Assim que elas gerarem, eu volto aqui com o poder da edição. Pois bem, ele gerou 3 gatos aqui para mim. Seria esse aqui fazendo bolinho, esse outro e esse outro aqui.
que eu vou fazer? Eu gostei bastante desse, eu vou clicar aqui no localizar o alvo, ele vai abrir minha pasta onde foram geradas as minhas imagens, eu vou voltar lá no gerador de imagem, dessa vez sim eu vou usar a imagem para referência, vou selecionar o nosso gatinho, na verdade eu vou pegar aqui e vou arrastar, eu gostei mais desse aqui, e vou pedir para gerar mais 3 imagens usando esse gato como referência. E vou mandar gerar essas 3 imagens para a gente poder fazer uma cena sequencial com o mesmo personagem. Aguarda aí. Pois bem, eu gerei aqui minhas 3 imagens, mas o Bonito esqueceu de colocar 2 detalhes aqui no vídeo. Um é que na hora de você for usar aqui a imagem como referência, você mudar a proporção, que o pai esqueceu de mudar a proporção e ficou em 16:9, e também de mudar o seu prompt, né? Que senão ele vai sair todas as imagens iguais, mudando pouca coisa. Então muda seu prompt, colocando, por exemplo, aqui eu coloquei faça ele com cara de surpresa batendo bolo, e no por último, a tigela explodindo merecando ele todo de massa de bolo. Isso é importante para que ele mantenha o personagem de referência e faça. Eu coloquei aqui na nossa timeline as 3 imagens e agora eu vou animar essas 3 imagens. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico nela e faço um vídeo de IA, então de imagem para vídeo. Automaticamente ele já vai me jogar para a tela para gerar o vídeo junto com a imagem que eu selecionei. Então eu só coloco aqui, mantenho a proporção, 9:16, e agora eu tenho que colocar aqui o meu prompt falando o que eu gostaria que esse gato fizesse. Antes de mais nada, eu escolho aqui qual que é o modelo de vídeo que eu quero criar. Eu tenho Sora, tenho Pixverse, Vidu, One, tenho Vel, tem o próprio Edmaker, tem o Kling, eu tenho um monte de opções aqui, tem o Hailu de geradores de vídeo, né? Eu só não tenho aqui o Grok por enquanto, mas em breve em atualizações isso aqui vai aparecer. E aí eu tenho o Vel 3, lembrando que o Sora morreu, né? Então, por enquanto, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente o Sora já não vai estar mais aqui, porque foi de arrasta pra cima. Mas, vamos aproveitar que ele tá funcionando ainda? Não, vamos fazer melhor, vamos fazer com o Vel Fast, que ele gera mais rápido, e a gente vai gerar aqui um vídeo de 8 segundos, seleciona a resolução que eu quero, o formato da proporção da imagem e a quantidade de vídeos que eu quero gerar. No meu caso, eu vou gerar um só, vou falar que é para gerar com áudio e não vou colocar um prompt negativo. O que seria o prompt negativo? É o que eu não quero que apareça na cena. Então isso eu não coloco dentro do prompt, né? Tipo, eu posso colocar isso tudo dentro aqui do prompt, o que eu não quero, mas também você pode colocar um prompt negativo falando assim, eu não quero que apareça humano, eu não quero que apareça mão extra, entre outras coisas. No nosso caso, com o Vel, a gente não vai fazer isso, eu vou mandar gerar os 3 vídeos e a gente já volta. Eu terminei aqui de gerar, ele gerou pra mim os 3 videozinhos, ficou dessa forma. Hoje vou fazer um bolinho pra minha gata. Fazer um bolinho pra minha gata. E aí tem a segunda e a terceira. Finalizei aqui. O que eu posso fazer mais aqui dentro do Edmaker? Posso colocar uma musiquinha de fundo. Vamos botar uma musiquinha alegre. Arrasto ela aqui. Venho aqui na posição final. Mando dividir a parte de baixo, porque eu não vou precisar de toda essa música. E hoje vou fazer... Temos que diminuir o som disso aqui. Eu seleciono a faixa de som, venho aqui na barra lateral, diminuo para 20%. Um bolinho para minha gata. Pode até deixar em 10, tá? Ai, meu Deus, isso vai dar ruim. Não deu certo. Hoje não vai sair bolo. Beleza, o que a gente pode fazer agora que a gente já criou nossas imagens, criou os vídeos, colocou música de fundo, é botar uma legenda. Eu venho aqui na parte superior onde está escrito legendas, seleciono uma legenda que seria legalzinha, seleciono todos os vídeos e vejo qual que se encaixa melhor com o nosso vídeo. Acho que essa daqui ficaria melhor. Ficaria melhor. Vou aqui em legendas automáticas, que eu selecionei aqui, peço para ele gerar a legenda e aguardo que ele vai gerar a legenda do nosso vídeo. E basicamente a gente finalizou a nossa obra de arte. Lógico, dá para fazer muito mais coisa aqui dentro do Edmaker. Assim que ele finalizar as legendas, eu mostro para vocês. Legendas criadas,
aí ele já colocou automaticamente pra gente. O máximo que a gente pode fazer é colocar uma transiçãozinha, por exemplo, aqui na última cena final, eu clico aqui em transições, eu tenho uma base gigantesca de transições que podem ser utilizadas com o AgeMaker, seleciono, arrasto ela para nossa timeline, e aí fica mais legalzinho. Para finalizar, você só vem aqui no botão exportar, seleciona a pasta onde você quer salvar, e se você quiser mudar alguma configuração, um formato, a resolução, pode publicar direto nas redes sociais, então você pode conectar aqui o seu YouTube e subir os seus shorts automaticamente, e basicamente é isso. Existem diversas outras ferramentas dentro do AgeMaker que ajudam muito você na parte de criação, na parte de edição dos seus vídeos. Recomendo demais, eu uso já faz um tempo o AgeMaker aqui no canal, todos os meus vídeos são editados com ele. Recomendo vocês darem uma olhada, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Do mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, isso aqui me ajuda bastante. Se inscreva aqui e nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia, e me conta se você já conhecia o AgeMaker, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo!